Bem, meus amigos, já estamos a menos de um ano das eleições e é claro que as conversações já começam a fluir nos bastidores da política com vistas aos diferentes cargos e acomodações que possam acontecer para que os pretensos candidatos possam lançar de fato as suas candidaturas. A gente sabe que ainda é muito cedo, né, para a gente fazer uma avaliação completa do quadro, até porque não há essas definições, a gente ainda não tem pessoas que realmente para que partido vão, como elas vão se acomodar nesses partidos, qual de fato serão os cargos a disputarem. Todas essas questões são necessárias para que a gente possa fazer uma análise mais definitiva. Mas o fato é que, em se tratando aqui de nossa cidade, falando da seara da Assembleia Legislativa, já existem pretensos candidatos que anunciaram, né, sua pretensão de disputarem o próximo pleito. E cabe aqui a gente fazer uma breve avaliação do quadro, né? Pelo menos 3 nomes se apresentam como os mais fortes, que devem ser os majoritários, que são o deputado estadual Érico de Jean, o ex-juiz Ramonilson Alves e a ex-prefeita e ex-deputada Francisca Mota. Esses 3, caso disputem as próximas eleições, devem ser os majoritários aqui em nossa cidade, com outros nomes que são considerados nanicos, como alguns vereadores que já anunciaram a pretensão também de se candidatarem, pelo menos 3 vereadores que a gente sabe que não tem musculatura necessária para tanto e apenas é para compor o quadro nas eleições através dos seus partidos. Mas, analisando esses 3 nomes, é claro que não dá, como eu falei, para a gente fazer uma avaliação mais completa. Mas a gente pode pontuar entre eles 3. Por exemplo, o ex-juiz Ramonilson disputou uma eleição municipal, foi a sua primeira, saiu, evidentemente, com um nome mais robustecido, até pela sua votação de pouco mais de 20 mil votos, tendo ele disputado a primeira eleição, uma excelente votação. Só que a gente não pode pegar esse quadro das eleições municipais e colocar simplesmente nas eleições estaduais, como se, por exemplo, Ramonilson fosse ter 20 mil votos na próxima eleição. Todo mundo que votou nele. Não, não é assim. Evidentemente que ele vai ter que construir uma outra base para buscar votos, não só em Patos, mas também em outros lugares. Ele que deverá disputar por algum partido menor, dentro de uma frente parlamentar que está sendo formada, com mais de 30 candidatos, para que possam fazer aí vários candidatos. Ele pode ser um? Pode, contanto que faça justamente essas alianças importantes, não só em Patos, que não é tarefa fácil, mas fora onde ele não tem nome suficiente para tanto. Vai depender muito do seu desenrolar, das suas habilidades políticas. Aí vem o Érico de Jean, que é uma incógnita, porque ele uma hora diz que pode ser que vá para a reeleição, outra hora diz que talvez não vá. E aí a pergunta que fica é: qual a real musculatura de Érico? Ele tem ainda o mesmo espaço dentro do seu partido, que é o partido do governador? Se ele tiver, evidentemente, por ser deputado e mesmo um tanto desgastado, ele chega com a sua base eleitoral. Só que terá que fortalecer essa base, porque é bom que se diga que os pouco mais de 22 mil votos que ele obteve nas eleições passadas, 14 mil foram sufragados aqui em Patos, o restante fora. Então, quer dizer, é muito pouco para quem deseja realmente sair forte já sendo deputado. Ou seja, ele tem que reconstruir sua base, que foi desconstruída ao longo desses anos, até pelo próprio desgaste, que é natural, e não só em Patos, ele vai ter que construir alianças também fora. Não é tarefa fácil. Aí vem Francisca Mota, que vai voltar à cena política. Ela passa mais de 4 anos fora da cena política, né? Porque
passou 4 anos sem um mandato de deputado e de prefeita, com mais 2 praticamente do próximo mandato. Então são 6 anos fora da política e ela agora está voltando. E aí, mesmo tendo 2 apoios importantes, que um é do deputado Hugo Mota, seu neto, e outro do prefeito Nabor Vanderlei, evidentemente que cabe a ela fazer uma reconstrução também de base. Porque por estar afastada da política durante todo esse tempo e afastada do eleitorado, cabe a ela justamente reconquistar essas pessoas que outrora até colocaram o nome dela em xeque por conta da forma que ela saiu da prefeitura, mas que até hoje a gente sabe que nada foi comprovado e também ela não foi condenada em absolutamente nada. Mas, mesmo assim, é preciso uma reconstrução de base. E só ter o apoio do deputado Hugo Mota e do prefeito Nabor Vanderlei não serão suficientes. E ela vai ter que trabalhar, obviamente, naqueles municípios onde ela sempre foi majoritária, sempre foi forte, para que possa chegar bem nas próximas eleições, até porque o tempo para ela passou. Portanto, a gente chega à conclusão que no cenário de hoje, mesmo tendo 3 nomes que podem ser majoritários, esses 3 nomes podem ou não estar bem ano que vem, dependendo da construção que for feita em torno dessas bases, em torno dos seus nomes. Se isso não acontecer, Patos corre o risco de não fazer nem 2 deputados, o que seria lastimável, um prejuízo imenso. Porque uma cidade do porte de Patos, que reúne a região metropolitana, não ter pelo menos 2 deputados na Assembleia Legislativa, quando no passado já tivemos até 4, 3, 2, e agora só ter 1 ou nenhum, que eu não acredito que não tenhamos nenhum, mas é preciso que a cidade compre a ideia desses candidatos, que são da casa, para que a gente possa fazer pelo menos 2 deputados estaduais. A preço de hoje é isso que a gente tem para analisar, porque, evidentemente, nada está definido. Nem sabemos ainda se realmente eles serão candidatos. Essa é a nossa opinião inicial sobre o quadro do ano que vem. A gente vai voltar a comentar sobre esse assunto aqui na coluna. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!